Bom, nosso trabalho é sobre mediadores celulares da inflamação e do trauma, pela disciplina técnico-operatória e cirurgia experimental. Meu nome é Gustavo, eu vou começar a apresentação, depois meus colegas vão fazer as suas participações para que a gente consiga abranger todos os temas com a profundidade necessária. Então, vou fazer uma breve introdução a respeito do sistema imune. Eu acredito que boa parte da turma já conhece os conceitos básicos da imunologia, mas mesmo assim eu vou repassar eles aqui e depois os meus colegas vão esmiuçá-los um pouco melhor. Vamos lá então para os conceitos básicos, mas bem básicos mesmo. O que é imunidade? Imunidade é um conjunto de mecanismos que o nosso organismo utiliza para combater um evento estranho, seja ele uma lesão tecidual, propriamente dita, ou uma invasão por um micro-organismo. Didaticamente, se divide a imunidade em inata e adaptativa. A inata, a gente já nasce com ela é mais rápida. A adaptativa, ela demora mais, mas ela é mais específica. Então, para tentar deixar bem claro isso, vou fazer uma analogia. Pensem comigo, imaginem um paciente chocado. Qual que é a primeira coisa que tem que fazer com ele? Estabilizar, certo? Pode ser, por exemplo, com o uso de drogas vasoativas. Depois que você estabilizar ele, ou enquanto você estiver estabilizando ele, você vai procurar a causa base do choque dele, certo? E daí tratar essa causa base, especificamente a causa base. A analogia é a seguinte: a imunidade inata agiria como se fosse o manejo inicial de um paciente chocado. Tem que ser rápido, tem que ser de uma maneira que estabilize o paciente naquela hora ali. Mas não vai ser específico. A resposta específica vem depois. E essa resposta específica que vem depois seria equivalente, nessa nossa analogia, à imunidade adaptativa. Entendido isso, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então a inata, como eu já falei, ela está conosco desde que a gente nasceu. Ela reage a dumps e pumps. Dumps são padrões moleculares associados a danos e pumps são padrões moleculares associados a patógenos, certo? Então, como dá para perceber, é uma resposta bem inespecífica e que não vai gerar memória. Então, se for o mesmo insulto que atacar esse organismo de novo, a resposta da imunidade inata vai ser igual. Já a imunidade adaptativa, que é dividida em humoral e celular, ela gera memória. Porém, ela demora mais para ter essa resposta. Então, inicialmente, no primeiro contato, a resposta sim vai ser mais lenta. Porém, num segundo contato, a resposta vai ser mais eficiente e mais rápida. Aqui eu trouxe duas imagens que falam basicamente a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, de maneiras esquemáticas. Então, talvez fique mais fácil para alguns. À esquerda, a divisão de imunidade inata e adaptativa e as suas respectivas células. Então, na inata, os neutrófilos, as células natural killers, as células dendríticas e os macrófagos. E na imunidade adaptativa, os linfócitos B e T. E à direita, uma imagem retirada do famoso ABAS, que a gente tanto leu no terceiro período, e que dá conta de mostrar justamente quais são essas células e o tempo que cada uma das imunidades demora para de fato começar a agir. Deixando bem claro mais uma vez que a inata é a que começa. Rapidamente a respeito da origem embrionária das células envolvidas nas respostas imunes. Então, à esquerda, em relação à inata, as células tronco hematopoéticas são produzidas inicialmente nos primeiros 2 meses pelo saco vitelínico, do segundo ao sétimo pelo baço e fígado, e do sétimo ao nono já pela medula óssea. Esses precursores que são produzidos pelos órgãos hematopoéticos fetais vão migrar pelo sangue e se diferenciar nos tecidos, se tornando macrófagos residentes, e nesses tecidos terão funções específicas, claro, de acordo com as necessidades do tecido. A partir do momento que essas células forem produzidas pela medula óssea, então elas entrarão na corrente sanguínea como monócitos e, quando migrarem para o tecido, passarão a se chamar macrófagos, que podem, claro, ser ativados dependendo da situação. As células dendríticas têm uma origem embrionária e uma migração bem semelhante à dos macrófagos. No caso da resposta adaptativa, as células B e T têm o mesmo precursor linfóide, vão até os órgãos linfóides geradores, depois caem na corrente sanguínea e na linfa e vão em direção aos órgãos linfóides periféricos e ficam recirculando. Agora, antes da gente começar a de fato esmiuçar cada um dos temas do nosso trabalho, vou falar rapidamente sobre as linhas de defesa do nosso organismo. São basicamente 3. Mas por que existem as 2 primeiras e a terceira parece ser muito melhor? As 2 primeiras servem justamente para poupar o organismo da complexidade do desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa. O nosso organismo sabe disso. E, claro, vale lembrar que nem todo insulto precisa de uma resposta adaptativa. Uma analogia que eu acho legal e didática é comparar o sistema imune com o Império Romano lá de Júlio César. Ele tinha uma estratégia em algumas batalhas de colocar as tropas mais fracas e despreparadas e destreinadas na frente e deixar as mais especializadas atrás.
Eventualmente, nas batalhas que ele teve, nem foi necessário utilizar as tropas mais especializadas. E assim ele se poupava de ter que treinar elas novamente, porque era um nível de complexidade muito maior do que treinar as tropas mais fracas. E é mais ou menos assim que o sistema imune pensa. Mas falando um pouquinho sobre cada uma, então a primeira é a pele, as mucosas, secreções, flora natural, peristaltismo. Então, por exemplo, se você engole um corpo estranho suficientemente pequeno para passar pelo seu esôfago, entre outras coisas, o peristaltismo vai ser uma das coisas que vai ajudar a eliminar ele. Então, essa seria a sua primeira linha de defesa. Apenas um exemplo. Na segunda linha de defesa, células fagocitárias, substâncias antimicrobianas, complemento e o estado febril. Basicamente, a imunidade inata. E a terceira linha de defesa, a imunidade adaptativa. Agora, após essa introdução, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a imunidade inata, suas características e como ela funciona. A imunidade inata ela consiste em vários tipos celulares e moléculas solúveis que previnem a entrada de micro-organismos e previnem eles estabelecerem infecções. Assim, ela fornece a defesa inicial antes das respostas adaptativas. Ela contém mecanismos imunes que eliminam as células danificadas e iniciam um processo de reparo tecidual. Ela reconhece e responde às moléculas do hospedeiro, e a lesão que inicia a resposta da imunidade pode ocorrer de uma infecção ou de um dano tecidual. Ela também estimula as respostas adaptativas e influencia na natureza dessas respostas para torná-las mais efetivas contra os micro-organismos. Algumas características da imunidade inata é que ela é uma resposta imediata e não precisa de uma primeira exposição ao micro-organismo. Assim, elas são funcionais mesmo antes da infecção. Também existe pouco ou quase nenhuma memória, então não há alteração na qualidade ou na magnitude da resposta ao micro-organismo após uma exposição repetida. Ela também é ativada pelo reconhecimento de um quadro relativamente limitado de estruturas moleculares, que são produtos de micro-organismos que estão mortos ou lesionados. Mais ou menos, ela reconhece 1000 produtos de micro-organismos ou células danificadas. O reconhecimento de micro-organismo usado pelo sistema imune inato é feito por PAMPs, que são padrões moleculares associados ao patógeno. Essas estruturas incluem ácidos nucleicos, que são exclusivos do micro-organismo, assim como o RNA de fita dupla, que é encontrado no vírus, sequências de DNA encontradas em bactérias, e também proteínas que são exclusivamente de micro-organismos. Mas elas não são reconhecidas por células de mamíferos. Também o reconhecimento é feito por produtos microbianos que frequentemente são essenciais para a sobrevivência dos micro-organismos. Isso é importante, pois garante que os alvos da imunidade inata não sejam descartados pelo invasor em um esforço dele tentar escapar do reconhecimento do hospedeiro. E por último, a gente tem o reconhecimento pelas DUMPs, que são padrões moleculares associados ao dano. Os DUMPs podem ser resultado de um dano celular causado por infecções, mas eles também podem ser um resultado de alguma toxina química, queimadura, trauma ou redução de suprimento sanguíneo. É bom lembrar que os DUMPs não são liberados de células que estão em processo de apoptose. E também, em alguns casos, células saudáveis do sistema imune são estimuladas a produzir e liberar certos DUMPs para aumentar a resposta da imune inata a infecções. Aqui tem uma imagem mostrando que um receptor da imunidade inata reconhece diferentes micro-organismos. E também eles têm uma diversidade limitada, pois são codificados em massa por uma linhagem mãe. O reconhecimento de micro-organismos feito pela imunidade inata é feito por receptores, e esses receptores são codificados por genes herdados. Assim, a diversidade desses receptores e a variação deles são bem pequenas comparados com os receptores da imunidade adaptativa. Também, o sistema imune inato ele não reage contra células de tecidos normais saudáveis, porque essas células normais elas não produzem os ligantes para os receptores, fazendo com que não inicie a cascata inflamatória. Os receptores de reconhecimento de padrão são expressos na maioria das células, sendo capazes de atuar na resposta da imunidade inata. Fagócito, incluindo neutrófilo, macrófago e células dendríticas, expressam a maior variedade e maior número desses receptores.
Aqui também nesse slide a gente tem alguns tipos de receptores, que são do tipo TOL, receptor citossólico para pumps e dumps, receptor tipo NOD, tipo Hig e o receptor scavenger. Os receptores do tipo TOL, eles são receptores de reconhecimento de padrão. Então eles reconhecem produtos de uma grande variedade de micro-organismos, como moléculas expressas ou liberadas por células estressadas, ou até mesmo em um processo de morte. Eles são encontrados na superfície celular, assim como mostra na imagem, e também nas membranas intracelulares, e são capazes de reconhecer micro-organismo nessas diferentes localizações celulares. Os receptores do tipo TOL 1, 2, 4, 5 e 6, eles são expressos na membrana plasmática, onde eles reconhecem vários tipos de pumps no meio extracelular. E os receptores do tipo TOL 3, 7, 8 e 9, eles são expressos dentro das células, no retículo endoplasmático e nas membranas endossomais, onde eles detectam ligantes ácidos nucleicos, que são típicos dos micro-organismos. Os receptores, eles também estão envolvidos na resposta a moléculas endógenas, cuja expressão ou localização indicam algum dano celular, como são as proteínas de choque térmico. Aqui nós temos uma imagem que mostra as vias de sinalização e as funções do receptor do tipo TOL. E no final de toda essa sinalização, a gente tem como resultado a inflamação aguda e a estimulação da imunidade adaptativa. Os receptores citossólicos de pumps e dumps, eles são receptores de padrão de reconhecimento que detectam alguma infecção ou uma célula danificada no citossol. E são o receptor tipo NOD e o receptor scavenger, que vou falar a seguir. Os receptores do tipo NOD, eles reconhecem pumps e dumps e recrutam outras proteínas para formar complexos de sinalização que promovem a inflamação. Tem uma subfamília dos receptores do tipo NOD, no qual também responde a pumps e dumps, só que eles respondem com uma formação de complexos de sinalização que é chamado de inflamassomas. A resposta desse inflamassoma é induzida por estímulos citoplasmáticos que são associados à infecção e estresse celular. Assim, essa resposta inflamatória tem como objetivo a morte desses micro-organismos. Os receptores scavenger, eles promovem respostas inflamatórias, aumentam a morte de micro-organismos e também participam da captação desses micro-organismos para os fagócitos. Alguns desses receptores, um subtipo de família desse receptor scavenger, ele é expresso nos macrófagos que medeiam a fagocitose de micro-organismos. O sistema imune ele está em constante movimento e ele é regulado por componentes celulares através do sangue para que as células desse sistema cheguem nos tecidos e novamente voltem para o sangue. Na imagem, a gente pode ver que os neutrófilos e monócitos são recrutados para os locais teciduais onde tem infecção ou lesão. Lá, eles vão eliminar os patógenos infecciosos, eles vão limpar os tecidos mortos e vão reparar o dano. Esse recrutamento de leucócito é a principal parte do processo chamado inflamação. O recrutamento de leucócitos ele necessita da adesão dos leucócitos na camada endotelial, então o movimento deles através do endotélio até chegar no tecido extravascular. Esse processo ele inclui vários passos, no qual cada etapa é feita por diferentes tipos de moléculas, incluindo as quimiocinas e as moléculas de adesão. As moléculas de adesão elas são as selectinas e as integrinas. As selectinas elas são moléculas no qual medeiam o primeiro passo da adesão de baixa afinidade dos leucócitos circulantes nas células endoteliais. Elas são expressas nos leucócitos e nas células endoteliais. Já as integrinas, elas são proteínas de superfície celular que medeiam a adesão de célula a outra célula ou a matriz extracelular. Elas também têm a habilidade de responder a sinais intracelulares com aumento rápido em suas afinidades por seus ligantes. As quimiocinas, elas são citocinas que estimulam o movimento dos leucócitos e regulam a migração do sangue para os tecidos. Elas são classificadas em 4 famílias.
mas basicamente duas famílias são as principais, que são as quimiocinas beta e alfa. O recrutamento de neutrófilo ele é mediado principalmente pela quimiocina alfa, e o recrutamento de monócito é mais pela quimiocina beta. Já o recrutamento de linfócito é mediado por ambas as quimiocinas. Suas principais ações são a adesão aumentada dos leucócitos circulantes ao endotélio através da ativação da integrina e a estimulação direta do movimento dos leucócitos para os tecidos. Esse último slide ele junta todas as informações dos slides anteriores. Então, a migração de leucócitos ocorre quando os macrófagos nos locais de infecção encontram micro-organismos e produzem as citocinas, como o TNF e a interleucina 1. Essas citocinas vão ativar as células endoteliais e elas vão produzir as selectinas, ligantes para integrinas e quimiocinas. As selectinas vão mediar a fraca ligação dos leucócitos ao endotélio e a força de cisalhamento do fluxo sanguíneo faz com que os leucócitos rolem ao longo da superfície endotelial. As quimiocinas produzidas nos tecidos infectados, elas vão se ligar aos receptores nos leucócitos em rolamento, resultando na ativação das integrinas do leucócito a um estado de alta afinidade de ligação. Essas integrinas ativadas, elas se ligam às imunoglobulinas nas células endoteliais, mediando essa firme adesão dos leucócitos. Então, os leucócitos passam pelas junções entre as células endoteliais e migram através da parede. Os neutrófilos, monócitos e linfócitos vão utilizar do mesmo mecanismo para migrar para fora do sangue. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre como as células chegam no local de infecção e como elas reconhecem os micro-organismos, a gente vai falar das principais células da imunidade inata que atuam na infecção ou na inflamação, que são os fagócitos, compostos pelos neutrófilos e pelos macrófagos, e as células NK. Bom, então os neutrófilos são os primeiros que vão ao local, eles funcionam algumas horas, depois sofrem apoptose. E esse mecanismo aqui, eles funcionam como se fossem os dois fagócitos, né, os macrófagos também, mas eles, a partir do momento que eles fagocitam, eles juntam o fagossoma com o lisossomo e produzem espécie reativa de oxigênio e óxido nítrico a partir dessas enzimas aqui e matam os micro-organismos fagocitados. A gente também tem os macrófagos, que são células fagocíticas e respondem nas primeiras horas igual aos neutrófilos. Porém, eles ficam mais tempo no local de infecção e também participam da resposta imunomediada por células. Eles possuem receptores tipo TOL do complemento, que reconhece micro-organismos opsonizados pela C3, e de citocinas, que amplificam a resposta, e aqui se destaca o interferon gama. A gente pode ver um pouquinho de como os macrófagos são influenciados pelas interleucinas. O interferon gama basicamente amplificando a resposta bactericida dos macrófagos, mas em contrapartida a interleucina 3 e a interleucina 4 pode formar subpopulações que vão ter efeitos anti-inflamatórios e reparadores de feridas. Por último, a gente tem as células NK, que são células que matam células lesionadas ou infectadas, porque essas células deixam de expressar MHC de classe 1 com antígeno próprio. Com isso, as células NK liberam perforina e granzina, similarmente às células TCD8, que são células da imunidade adquirida, e destroem esses depósitos de micro-organismos. E quando ela é estimulada com interleucina 12, ela produz interferon gama, que esse mecanismo é feito com os macrófagos com uma retroalimentação positiva para amplificar a resposta imune. Então agora a gente vai falar um pouquinho de como o sistema imune comunica entre si, que são através de mediadores inflamatórios, fazem parte um pouco do complemento, e as células apresentadoras de antígeno. De mediadores inflamatórios a gente tem as pentraxinas, que são proteínas de fase aguda, as citocinas e parte do sistema complemento. As pentraxinas, a principal delas é a PCR, como foi dito, são proteínas de fase aguda produzidas pelos fígados, e ela é induzida pela interleucina 6 e pela interleucina 1. A principal função dela é opsonizar e ativar a via clássica do complemento ou o reconhecimento pelos fagócitos. As citocinas são proteínas produzidas por várias células da resposta imune e elas têm várias funções, então aqui a gente vai detalhar um pouco das principais funções delas. Existe uma divisão mais didática de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias,
E as principais pró-inflamatórias é a 1, a 6 e a 12, o TNF e o interferon gama. A interleucina 1 e o TNF têm mecanismos bem parecidos. Elas estimulam a coagulação com o fator ativador de plaquetas, a inflamação através da vasodilatação com óxido nítrico na musculatura lisa vascular e a adesão leucocitária. E também estimulam hipertermia através da COX-2, que vai formar prostaglandina E2, que vai atuar lá no hipotálamo. E também a interleucina 1 atua nas células T para diferenciação em TH17 e o TNF atua em macrófagos, aumentando a interleucina 6 e interleucina 8 e também ativa neutrófilos. A interleucina 6 ela é produzida por macrófagos, células endoteliais e células T. Ela estimula proteínas de fase aguda e estimula a produção de neutrófilos na medula óssea. Também ajuda na diferenciação de células T em células TH17. A interleucina 12, produzida pelas células dendríticas e pelos macrófagos, atua diretamente estimulando as células NK e as células TCD8, aumentando sua citotoxicidade e induzindo a produção de interferon gama, que vai atuar nos macrófagos, aumentando seu poder de fagocitose. E também vai estimular a produzir mais interleucina 12, criando uma alça de feedback positivo, como foi dito anteriormente. O interferon gama, como foi dito anteriormente, ele é produzido por células NK e TCD8 e também por células TCD4. Na inata, ele tem aquele feedback positivo com interleucina 12 e na adquirida, ele é produzido por células TH1. Junto com o ligando CD40, ele ativa os macrófagos, que aumentam o poder de fagocitose também. E ele induz a formação da subpopulação TH1, inibindo a TH2 e a TH17. Então aqui a gente pode ver um pouco mais das ações das interleucinas em efeitos sistêmicos, né? Causando febre, proteínas de fase aguda pelo fígado, estimulação de leucócitos na medula óssea, mas também alguns efeitos patológicos, como o baixo débito no sistema cardiovascular, formação de trombos em células epiteliais e a resistência insulínica causada pelo TNF em múltiplos tecidos. E as citocinas anti-inflamatórias também, que fazem parte A10, A4, A13 e o TGF-beta. De principais citocinas anti-inflamatórias, a gente tem A4 e A10, que são produzidas por células TH2, mastófilos, basófilos e eosinófilos, e elas vão basicamente inibir a produção de outras citocinas pró-inflamatórias e ajudar na diferenciação em mais células TH2, que são células mais anti-inflamatórias. O complemento, ele é uma ativação sequencial de proteínas que produzem mediadores inflamatórios e no final ele converte no complexo de ataque à membrana para destruir os micro-organismos. Ele é ativado por 3 vias, a alternativa diretamente pelo micro-organismo, a clássica por anticorpos IgG e a via das lectinas pelos receptores de manose. A comunicação com o sistema imune de que esse processo está ocorrendo se dá através da C3A e a C5A, que são considerados anafilotoxinas. Elas estimulam a degranulação de basófilos e mastócitos, aumenta a permeabilidade vascular e também a quimiotaxia. Também estimulam citocinas inflamatórias e a C5A é considerada a mais potente. E outro meio de comunicação do sistema imune são as células apresentadoras de antígenos. A célula dendrítica principalmente faz a ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa, mas também a gente tem as células B e os macrófagos. Macrófagos são considerados apresentadores de antígeno quando esses macrófagos apresentam MHC de classe 2, fazendo com que as células TH1 ativadas reconheçam esses macrófagos, potencializando a ação deles através do interferon gama. As células dendríticas elas têm papel essencial na comunicação da resposta inata com a adquirida, e elas são divididas em 3 subgrupos. O primeiro deles, as células dendríticas clássicas ou convencionais, elas ficam em pele, mucosas e parênquimas de órgãos. Elas são ativadas por sinais como citocinas, por exemplo, o TNF, e começam a responder aos micro-organismos. Primeiramente, ela fagocita esses micro-organismos, apresentando várias proteínas de MHC1 com peptídeos ligados e coestimuladores necessários para ativar as células T. Com isso, ela perde sua capacidade de adesão e migra para o linfonodo mais próximo através do sistema linfático. E com isso, ela encontra células T inativas e consegue fazer a apresentação de antígenos para elas. As outras classes seriam as plasmocitoides e as de apresentação cruzadas. As plasmocitoides elas são importantes na resposta viral, produzindo interferon gama,
E a apresentação cruzada, elas fagocitam as células que estão infectadas, com isso, antígenos virais ficam no seu citoplasma e elas conseguem apresentar através do MHC de classe 1 para as células TCD8. E a partir do momento que as células dendríticas vão para os linfonodos, elas induzem subpopulações diferentes a partir das interleucinas produzidas. As principais populações são a TH1, que combate agentes fagocitados, produzindo interferon gama para ativar macrófagos. A TH2, ela combate eumintos e reações alérgicas, e as infecções extracelulares são combatidas através da TH17, que recruta basicamente neutrófilos para o local da infecção. Agora eu vou falar um pouco sobre a imunidade adaptativa. Vocês vão perceber que eu não vou me ater muito aos detalhes, porque a gente não tem tempo para isso, também não é o foco do trabalho. Então vai ser uma apresentação curta abordando aspectos gerais do tema, apenas com alguns detalhamentos que a gente julgou importantes. Então, para começar, essa tabelinha clássica à esquerda, demonstrando as diferenças entre a imunidade inata e a adaptativa, e como o nosso foco agora é adaptativa, vamos às características principais dela. A resposta, como já foi falado, é específica, lenta no primeiro contato, efetiva e que gera memória. Distingue o próprio do não próprio. As células características são os linfócitos B e os linfócitos T. E, claro, a participação das citocinas que vão fazer modulação celular de diversas células. À direita, então, um gráfico que mostra as diferentes fases das respostas imunes adaptativas, sendo as 3 primeiras o reconhecimento do antígeno, a ativação de linfócitos e a eliminação do antígeno, que no caso é a fase efetora. A resposta então declina à medida que os linfócitos estimulados por antígenos morrem por apoptose, resultando na homeostasia. E as células específicas para o antígeno que sobrevivem são responsáveis pela memória. A duração de cada fase, claro, depende da grandiosidade da resposta imune. E só para deixar bem claro, esses princípios valem tanto para a imunidade humoral, que no caso é mediada pelos linfócitos B, quanto para a imunidade celular, mediada pelos linfócitos T. Agora, falando rapidamente sobre as células T, eu sei que o Fernando já comentou sobre isso, elas se diferenciam em subconjuntos distintos, de células efetoras, em resposta a antígenos, coestimuladores e citocinas. E como está descrito ali na tabela, elas desempenham diferentes funções na defesa do hospedeiro e têm diferentes papéis nas doenças. Então, só para exemplificar, o TH1, por exemplo, vai agir principalmente nos micro-organismos intracelulares, TH2 nos parasitas eumintos, e as células TH17 nas bactérias extracelulares e fungos. Além, é claro, de elas desempenharem outras funções na ativação de outras células a partir das citocinas que elas liberam. As duas imagens à direita demonstram de forma esquemática o que eu acabei de comentar a respeito da tabela mais à esquerda. Talvez fique mais fácil para alguns. E acrescento também mais uma informação. Existe um subgrupo das células T chamado células T foliculares, que vão estimular as células B a partir da interleucina 4 a produzir anticorpos, entre eles o IgE, que vai promover a degranulação dos mastócitos. Então vamos falar um pouquinho sobre as células B, que são as principais células na resposta imune adaptativa humoral, que eventualmente vão se transformar em plasmócitos e produzir anticorpos. Esses anticorpos, ou imunoglobulinas, têm diferentes valências de interação com o antígeno e também têm uma avidez característica. A IgM, por exemplo, é polivalente e tem uma avidez de interação muito alta, por isso ela é a primeira a ser liberada, já que ela aumenta a probabilidade da interação antígeno-anticorpo. Mas falando um pouco sobre as células B. Células B imaturas, quando entram em contato com o antígeno, se tornam ativadas. Ao serem estimuladas por células T auxiliares e outros, vão se proliferar. E aí se diferenciar em diferentes subtipos. Entre eles, diretamente em plasmócitos produtores de IgM. Além deles, em células B expressoras de IgG. E esse IgG vai sofrer eventualmente uma troca de isotipo. Também podem se diferenciar em células B expressoras de imunoglobulina de alta afinidade. E aí segue 2 caminhos, a maturação da afinidade e a produção de células B de memória. Como meu tempo é muito curto, eu vou explicar muito rapidamente a respeito das vias de processamento e apresentação de antígeno. Então, na parte superior da imagem à esquerda, tem a via do MHC classe 1, que a grande diferença em relação à via do MHC classe 2 é que a proteína antigênica está no citossol e vai ser processada ali, depois transportada para o retículo endoplasmático, onde vai se juntar ao MHC de classe 1 e, posteriormente, vai subir para a superfície da célula. Então, vai ser reconhecida pelo linfócito TCD8, que é citotóxico.
Na via do MHC classe 2, os antígenos das proteínas extracelulares são endocitados em vesículas, onde são processados e depois se ligam a moléculas de MHC classe 2, que depois serão expostas na superfície celular para serem reconhecidas pelas células T CD4. Bom, e em relação às imagens da direita, então estão representadas apenas algumas relações possíveis por conta da apresentação do antígeno através do MHC. Também não vou poder me aprofundar muito nessa relação entre a imunidade inata e adaptativa, porém já foi discutido em alguns outros slides, e vale lembrar que os grandes elos são as células dendríticas e o sistema complemento, como está demonstrado nessas figuras aqui do slide. Agora, com um pouco mais de detalhes, dá para perceber o micro-organismo se acoplando à imunoglobulina de superfície e também ao receptor de complemento, já que esse micro-organismo foi opsonizado pelo sistema complemento. Diante dessas interações, vão ocorrer uma série de eventos intracelulares, como a fosforilação e dimerização de STATs, que são Signal Transducers and Activators of Transcription, ou seja, transdutores de sinal e ativadores de transcrição. Esses STATs vão ser translocados para o núcleo e lá vão ativar a expressão de genes alvo de citocinas. Aqui, apenas como um fechamento, eu deixei as funções dos produtos das células efetoras da resposta imune adaptativa. E como dá para perceber, as respostas são das mais variadas, e nós já abordamos elas, mas elas objetivam, no final das contas, cessar o processo infeccioso e gerar memória, como mostra a imagem da direita. Como já foi comentado também, a primeira resposta é um pouco mais lenta, a resposta secundária vai ser bem mais rápida e eficiente. Bom, então agora para exemplificar um pouquinho dos efeitos desses mediadores celulares inflamatórios, a gente trouxe alguns quadros clínicos, exatamente 3 síndromes, para exemplificar melhor isso. Então, vamos lá. Então, a primeira síndrome que a gente vai mencionar é a SIRS, que em português significa Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que é basicamente um estado inflamatório sistêmico em resposta a um insulto. E o que isso significa? Então a gente vai ter algum agente causador, algum agressor, que vai fazer com que aumente a produção de citocinas. Eles até usam o termo tempestade de citocinas, então vai ter um aumento de produção, de liberação de citocinas tanto pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias, que vai levar a um desbalanço, uma desregulação, e que vai fazer com que o organismo esteja num estado pró-inflamatório sistêmico. E a CIS ela pode ser de uma etiologia tanto infecciosa, alguma infecção causando isso, como causas não infecciosas. Então pode ser um trauma, ou alguma isquemia, complicação de cirurgia, reações a medicamentos, infarto, enfim, várias coisas que podem levar a esse estado. E como que acontece a CIS, né? Qual é a fisiopatologia dela? Então, como a gente discutiu no slide anterior, vai ter algum agressor inicial, de causa tanto infecciosa quanto não infecciosa, que vai gerar um dano celular local, e com isso vai ter liberação de citocinas ali, de interleucina 1 e TNF. Essas citocinas aí, esse processo vai gerar todo um processo inflamatório local, que é aquele processo inflamatório que a gente conhece, que tem os sinais clássicos de calor, rubor, inchaço, dor e perda funcional. E algumas dessas citocinas vão cair na circulação, vão recrutar mais células do sistema imune para melhorar essa resposta local, e tá tudo certo, que geralmente esse é um processo autolimitado, acontece ali e tá tudo bem. Mas caso o organismo não consiga voltar para a homeostasia, ou se aquele agressor inicial inflamatório continuar agindo, todas essas citocinas pró-inflamatórias que foram produzidas vai começar a aumentar essa produção, e elas vão começar a ativar várias cascatas pró-inflamatórias pelo corpo todo. Então vai começar a ativar a cascata de coagulação, ativação de complemento, aumentar a produção de prostaglandina, leucotrienos, e tudo isso vai levar à inflamação sistêmica, a esse estado pró-inflamatório sistêmico, que pode até evoluir para MODS, que é essa síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. E como que é a clínica e fazer o diagnóstico de pacientes em SIRS? Então foram estabelecidos esses 4 critérios aqui, baseados na sintomatologia do paciente. Então, temperatura, tanto hipotermia como hipertermia, frequência cardíaca ou um ataque cardíaco com mais de 90 batimentos por minuto, ou uma taquipneia com mais de 22 movimentos respiratórios por minuto, ou leucocitose, ou leucopenia, ou um leucograma com mais de 10% dos bastonetes. Então, esses aqui foram 4 critérios que foram estabelecidos, e se o paciente apresentar pelo menos 2 desses, 2 ou mais critérios, ele já fecha o diagnóstico para SIRS.
A próxima síndrome que a gente vai mencionar é a CARS, que significa, bem do inglês, Síndrome da Resposta Anti-Inflamatória Compensatória, que é basicamente um processo de combate àquele estado pró-inflamatório que a CIRS instaurou. Então, o que a CARS tenta fazer, ela tenta frear e limitar esses danos que a CIRS causou, mas ela não necessariamente vai atuar agindo no patógeno, no agente causador inicial. Ela vai só trabalhar para minimizar essa inflamação, toda essa inflamação que está acontecendo. E ela faz isso aumentando a produção de citocinas anti-inflamatórias. Então vai ter um aumento de interleucina 4, interleucina 10, que vão diminuir a produção e suprimir todo o efeito das citocinas pró-inflamatórias. O grande perigo disso é que o paciente acaba entrando no estado de imunossupressão. Então, o que acontece? Devido a esse aumento de produção de citocinas anti-inflamatórias e a diminuição dessas citocinas pró-inflamatórias, os linfócitos começam a diminuir por apoptose, então começa a ter mais apoptose de linfócitos. Os monócitos começam a ficar menos responsivos às citocinas, porque tem uma diminuição dessas citocinas pró-inflamatórias, e também diminui os receptores HLA desses monócitos. Então ele entra nesse estado de imunossupressão. E como ele se apresenta? Quais são os sintomas que ele pode ter, né? Principalmente, ele fica mais suscetível às infecções, mas ele também pode apresentar alergias cutâneas, leucopenia e hipotermia. E a última síndrome que a gente vai mencionar aqui é a MARS. Bem do inglês, significa Síndrome da Resposta Mista Antagônica, que ela é basicamente a coexistência da CIRS e da CARS. Então, as duas vão estar existindo ao mesmo tempo ali no paciente, e ela pode se apresentar tanto por um balanço entre essas duas síndromes, que vai ser representado por uma homeostase momentânea, ou pode ter uma hiperatividade inflamatória vinda da CIRS com uma imunossupressão que é vinda da CARS, né? E o que acontece, então, né, nessa síndrome é que vai ter aquela diminuição dos receptores HLA em monócitos também, e vai ter um aumento das citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6 e 8, e também das anti-inflamatórias, né? Então, interleucina 10 também vai estar aumentada. E aqui no canto inferior direito do slide, tem um gráfico de uma evolução bimodal da sepsis. Então, para exemplificar melhor como funciona, assim. Então, mostra aqui que no início o paciente vai entrar nesse estado aqui pró-inflamatório da CIRS, e que ao longo do tempo vai diminuindo e vai dando espaço para a CARS, para um estado mais anti-inflamatório. E que nessas zonas de transição aqui, que vai passando, é onde se encontra a MARS. E o tratamento nesses pacientes, então, basicamente o que você tem que fazer é fazer o MOV, né? Monitorar o paciente, fazer oxigenoterapia e acesso venoso. Caso ele esteja hipotenso, fazer ressuscitação volêmica. Caso não seja responsivo a essa ressuscitação volêmica, pode fazer uma droga vasoativa. Para pacientes daí que estão acamados, é importante fazer profilaxia para TVP e para úlcera. O controle glicêmico, manter essa glicemia abaixo de 180. E caso você desconfie de uma causa infecciosa, alguma infecção, já começa também com antibiótico empírico, mas sempre lembrar que essas síndromes, elas são síndromes, não são doenças, né? Então, tratar a causa base que levou a tudo isso. Acho que é o mais importante. E essas aqui foram as referências para essa parte de manifestações clínicas da nossa apresentação.